Tempo para reunir a Comissão Executiva de segunda a sexta. Analisamos em profundidade os principais temas económicos que marcam a atualidade. A solução para os problemas financeiros do setor dos transportes poderá estar na gestão privada, como forma de evitar a ruptura de um conjunto de empresas que em 2010 atingiram prejuízos de mais de 900 milhões de euros. O programa do Governo aponta para a privatização ou concessão de empresas e linhas de transportes. A revisão das tarifas aplicadas nos transportes públicos é outra das imposições das entidades internacionais no âmbito da ajuda a Portugal. E para falar exatamente de transportes, convidamos Carlos Barros, professor do ISEG, aqui em representação, obviamente, do Instituto Superior de Economia e Gestão, Mariana Abrantes de Sousa, economista, que é a representação da Ordem dos Economistas, e os nossos comentadores habituais das terças-feiras, o professor José Almassa e o gestor Francisco Banha. Bom dia, obrigada aos quatro pela vossa presença. Carlos Barros, comece por si. O Comissário dos Transportes da União Europeia disse recentemente que em tempo de crise haveria que haver mais investimento dos privados no setor dos transportes. Concorda com esta afirmação? Concordo perfeitamente. Porquê? Aliás, em Portugal, a situação dos transportes, desde o 25 de Abril, tem sido um processo de privatização, só que o processo de privatização parou a partir de certos anos, e o que a gente verifica é que o setor privado tem tido uma performance muito boa, nomeadamente as maiores empresas de transportes. E, apesar do mercado português ser pequeno, tem atraído empresas estrangeiras. Como sabe, está cá uma empresa inglesa, que é a Arriva, e duas empresas francesas. Ora, que são as grandes empresas, quer a Arriva, quer as francesas, são as maiores empresas do setor. Isto significa que o mercado é apetecível. Então, se é apetecível, há que tentar, é que é rentável. Se é rentável, porque é que existem estes déficits sistemáticos nas empresas públicas, nas zonas da cidade? Por outro lado, há outra situação que acontece, que é Portugal tem uma forma de gestão dos transportes completamente distinta do que acontece no resto da Europa, e tem custos superiores de transportes. Por exemplo, comparando com a Itália, nós temos a tarifa paga nos nossos autocarros é meio euro superior à italiana, e também superior à que existe em Barcelona. Ou seja, custos mais altos, déficits. Onde é que está o problema? Se os privados estão a funcionar muito bem e têm apetência pelo setor. Então onde é que está o problema? Penso que o problema tem basicamente numa gestão pública do setor. Ou seja, as empresas públicas têm que ser privatizadas e têm que se entrar num processo de concessões, como isso acontece quer em França, quer na Alemanha, onde as empresas concessionadas só recebem um subsídio, mas são a sua produtividade é sistematicamente observada e comparada com as outras empresas. Ou seja, o subsídio não é dado em função do registro do déficit, é dado por comparação com a performance das empresas que competem com ele, que são alternativas. Mariana Abrantes de Sousa está a assinar com a cabeça. Calculo que concorda com esta informação. Com uma parte. De facto, o pior de tudo é dar subsídios avulso só porque há um buraco financeiro numa empresa. E, portanto, o que estava a dizer o professor... E dar aval a empréstimos, não é? Aumento de endividamento. Avulso sem ter atenção aos serviços efetivamente prestados e à eficiência. Agora, portanto, isso eu concordo. Há uma coisa que eu não concordo a 100%, que é que os privados são... que o problema está no público ou privado. O problema está na falta de disciplina financeira. E que é uma coisa mais abrangente de simplesmente quem são os acionistas controladores. Por exemplo, há concessionárias que funcionam bem, mas funcionam porque têm... porque estão contratualizadas e frequentemente funcionam com subsídios. Porque uma coisa que estávamos a falar ainda há pouco, que é ali fora, que é os transportes públicos são normalmente empresas que têm custos fixos muito elevados. Portanto, é necessário que os transportes andem cheios, ou pelo menos ocupados, porque eu às vezes digo que a transportar ar não há orçamento que aguente. Portanto, não vem receitas, não é? Não vem receitas e os custos fixos são elevados e depois a receita não acompanha. E então, isso é um componente, a questão
do monopólio natural e dos custos fixos muito elevados. E o outro componente é que só há duas fontes de pagamento para os transportes públicos. Para os bilhetes? Que é o utilizador e o que não é pago pelo utilizador é pago pelo contribuinte. Tem que ser pago pelo contribuinte. E às vezes ou é pago pelo contribuinte diretamente em subsídios que vão diretamente ao orçamento, os subsídios ao investimento e o subsídio à exploração, ou então não é pago pelo contribuinte de hoje e vai para a dívida e é pago pelo neto de contribuinte, por assim dizer. Mas não há outra forma. E então, a gestão que eu concordo que tem que ser feita de uma forma muito mais criteriosa do que tem sido feita, consiste em equilibrar uma tarifa comportável para o utilizador com um subsídio sustentável para o contribuinte. Uma tarefa difícil. José Almácio, ainda há pouco tempo tínhamos aqui a ex-secretária de Estado dos Transportes, Ana Paula Vitorino, que dizia que apresentava um conjunto de soluções e na altura até foi questionada porque é que não tinha acontecido até agora essa reforma, que inclusive ela própria dizia que tinha deixado na mesa do ex-ministro das Finanças. Porquê é que não se fez uma reestruturação à séria do setor dos transportes até agora? Não só no setor dos transportes, e nos outros setores também, não é? Portanto, eu acho que neste momento, o setor dos transportes, que é o que estamos a discutir hoje e a falar hoje, ao fim e ao cabo está a sofrer, portanto, toda esta anarquia, digamos, portanto, toda esta forma do laissez-faire, deixar andar, não é? Que se andou nestes últimos anos e, portanto, não houve um cuidado na gestão. Portanto, eu acho que o setor, ainda que nós tínhamos que pensar no caráter de serviço público que os transportes têm, não é? Portanto, mas não podemos esquecer dos aspectos que estão relacionados com a conta de resultados. E, portanto, até aqui sempre se descurou, portanto, a gestão sob o ponto de vista da conta de resultados. Nós, se pensarmos, o setor dos transportes em Portugal tem, portanto, a dívida do setor acumulada são de cerca de 16 mil milhões de euros, ou seja, estamos a falar de qualquer coisa como 9% do PIB, não é? Que é uma coisa astronómica, não é? Ora, tudo isso tem vindo a funcionar nestes anos de governo, eu diria de desgoverno, não é? De desgoverno que conduziu a isto. Eu não quero com isto dizer que as pessoas que estão no setor dos transportes, a gestão não esteja a ser bem feita, se calhar eles até estarão a fazer, mas o próprio enquadramento... Mas se calhar não, os resultados que as empresas apresentam... O enquadramento em que vivem, não é? O enquadramento em que vivem não os motiva ou não os leva a melhorar a performance das empresas. Portanto, este cuidado, portanto, que deve existir numa empresa privada, daí estou de acordo com a intervenção do professor, de que isto tem que ser privatizado, até porque sendo privatizado há um patrão, sabe-se quem manda e sabe-se que há que prestar contas no final do ano, não é? Atualmente, não. Portanto, não se presta contas a ninguém. Portanto, e nem ao contribuinte se presta. Portanto, o contribuinte, a única coisa que se presta é chegar ao fim e dizer, olha, temos que aumentar os impostos, que é para tapar estes buracos. Portanto, isto é fruto desta leviandade com que tem sido gerida a coisa pública. Portanto, não é só no setor dos transportes, é em todos os setores. E, portanto, chegou a altura de vir a fatura. Portanto, e nós, neste momento, chegou-nos a fatura e há que pagar a fatura. Portanto, agora, o problema que nós temos neste momento, além de alguns esforços que têm vindo a ser feitos nas principais empresas de transportes portuguesas, em termos da melhoria da conta de resultados, dos resultados operacionais, verificamos que os últimos dados, houve uma melhoria nos resultados operacionais. Mas vamos ver que, no fim, o resultado final, o resultado líquido, não melhorou. Porquê? Porque houve uma subida enorme dos custos financeiros. Não é? Portanto, os custos financeiros neste último período subiram. E, portanto, os ganhos que se obtiveram, resultados operacionais, já foram absorvidos pelos resultados financeiros. Mas é bom que isto aconteça, portanto, que estas situações agora aconteçam, porque isto toca no ponto-chave, não é? Portanto, ponto-chave, que é as contas das empresas públicas, o facto de serem públicas, elas têm que dar, no final, têm que ser equilibradas. E, portanto, agora, o problema que se põe hoje é como é que nós vamos privatizar, como é que resolvemos o problema dos 16 mil milhões de passivo que essas empresas têm, não é? Portanto, algumas que é difícil pensarmos na privatização. Portanto, estou-me a lembrar, por exemplo, da Refer, é complicado, mas, por exemplo, quando falamos no metro de Lisboa, quando falamos no metro do Porto ou nos transportes coletivos do Porto, portanto, são situações diferentes. Acho que isto tem que ser analisado. Por exemplo, no caso da CP, só a CP Cargas é que entrou aqui nesta primeira
neste primeiro leque? Só pode entrar, exatamente porque só a infraestrutura toda da rede ferroviária, portanto, são valores enormes, não é? E o que dificulta, portanto, esse tipo de operação e o equilíbrio dessas contas, não é? Portanto, que é difícil.